Oi pessoal, falando da Parashá, Rabbeinu Kohen Hadid de Meir Karmos, estamos aqui em Parashat Matot Masei, duas Parashot juntas que terminam o Sefer Bamidbar, terminam o livro do Deuteronômio, se chama? Bamidbar é números. Números. Deuteronômio é Devarim, é sempre me confundo. Matot, números. E a gente estudou nas Parashot anteriores, né, a tentativa, né, de guerra que teve entre o Midian e Moab contra o povo de Israel. Eles sabiam que não podiam vencer à força e foram então na base da maldição. A maldição também não funcionou. Tentaram na base dos pecados, que tentaram prostituir o povo de Israel. Faleceram 24 mil pessoas da tribo de Shimon como consequência disso, mas o Pinchas resolveu a questão naquele ponto. E agora chega aqui então a Kadosh Baruch Hu para Moshe Rabbeinu e dá talvez a última ordem que Moshe Rabbeinu recebeu na sua vida, a última ordem direta de Deus para isso. Inclusive o Rashi traz que Deus deu a entender para Moshe Rabbeinu que é a última missão dele no mundo, e depois disso ele vai falecer. Inclusive os nossos sábios prestigiam muito Moshe Rabbeinu, né, que apesar que ele sabia que quando ele terminar com os midianitas, que ele vingar, né, contra os midianitas, ele vai falecer, ele não demorou nem um segundo para fazer essa mitzvah que ele recebeu. E assim diz então o Pasuk, no capítulo 31, versículo 1, vai daber Hashem el Moshe lemor, nekom nikmat bnei Israel meta midianim. Vingue-se dos midianitas e depois, achar ta'asef el amecha. O próprio Pasuk fala, né? Vingue-se e depois você vai se juntar ao seu povo, como quem dizendo, você vai falecer. Vai daber Moshe lemor ichal tzumit chamanashim latzavá, e ele pegou a tzavá e juntou, etc e tal. A pergunta que nem você colocou antes então, né? Os midianitas são colocados aqui no centro da vingança que tem que ser feita pelo povo de Israel, mas na verdade a gente estudou que os midianitas estavam juntos com mais um povo, que era o povo de Moab. Inclusive Balak ben Tzipor, Melech Moab Baetai, o Balak que chamou o Bilam para amaldiçoar o povo de Israel, assim começou a história lá, ele era o rei de Moab. O Bilam pertencia aos Midianim, ele era midianita, né? Então na verdade o Moab foi que começou essa história, e a gente vê aqui que o Moab como se fosse como se fala, listo, né? Passou completamente liberado da vingança que foi feita aqui. A pergunta é por quê? Por que Moab recebeu esse desconto de Akadosh Baruch Hu? A gente vendo Rashi, que é o nosso comentarista principal do Pentateuco, ele diz aqui, ele traz duas razões. Uma, ele fala que Moab, ele não estava tão assim dentro como o Minyan, que ele entrou um pouco mais por causa de medo, por motivos de proteção, e aí ele acabou indo junto com o Midian. E traz também outra razão mais mística, o Rashi falando que de Moab vai sair a descendência Ruth, que de Ruth vai sair a linhagem de Davi da Amélia, do rei Davi. E a gente sabe disso. Isso é uma coisa que já foi comentada, e gente da nossa geração já comentou também. Eu esqueci o nome do rabino que falou isso, se eu lembrar depois eu ponho lá na legenda do YouTube. Mas de onde veio a ascendência, a linhagem de Moab? Moab começou com as filhas de Lot, né? A gente sabe que quando a destruição de Sodoma e Gomorra, o Lot foge e a mulher dele vira a estátua de sal. Essa famosa história do livro do Gênesis. E lá, as duas filhas têm relação com o pai bêbado, porque elas achavam que o mundo tinha acabado. O mundo foi acabado, teve um holocausto mundial, e a gente tem que continuar tendo descendência na Terra. E assim elas tiveram relações com o pai num ato de incesto, e elas achavam que elas estavam tendo as melhores intenções do mundo, que elas estavam salvando a raça humana aos olhos delas. E alguém comentou na nossa geração que isso talvez seja o lado bom de Moab, e o lado bom que aparece em Davi também, que as filhas, elas achavam que elas têm que salvar o mundo. Você conhece aquelas pessoas que elas vão salvar o mundo? Às vezes elas parecem meio prepotentes, né? Que elas, como ninguém está fazendo isso, nada aqui, vamos resolver essa história. Então tem esse lado bom, e de Davi também tem um lado desse. A gente vê, Davi foi mandado pelo pai para, quando na famosa história do Golias, que os irmãos mais velhos de Davi estavam no campo de batalha e estavam no acampamento do povo de Israel, e ele trouxe queijos, ele trouxe cottage para os irmãos lá,
E aí os irmãos falam, você veio aqui só para fofocagem, para ver o que está acontecendo, não sei o quê. Uma criança que está brincando de guerra. Está brincando, o que você acha que você está fazendo aqui? E aí o Davi chega lá e fala, como é que pode ter uma vergonha dessa? Esse aí xinga o rei de Israel, o Deus de Israel, e que vergonha é essa? Todo dia sai esse filisteu aí e fica falando mal, e vocês aqui tem que resolver essa história, né? Então isso também é a mesma característica de Davi, que achar que tem uma coisa no mundo que tem que ser consertada, eu vou ter que, não tem ninguém para consertar, sou eu que tenho que consertar. Então esse é o lado bom do Davi, que é da ascendência de Moab, desde as filhas de Lot, que tem que consertar o mundo, alguém tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer isso, né? Então tem um lado bom. E isso hoje em dia é muito importante, que hoje em dia muita gente reclama de muita coisa no mundo, né? Hoje em dia as pessoas gostam de criticar. Eu vou acrescentar, sabe o que você falou antes de você terminar a ideia, porque tem um ponto a mais que realmente completa isso. Diga. Que o Rav Nebenzahl já traz isso nas parashot anteriores, que o rei Balak era descendente de Moab, como a gente sabe, e está escrito na Gemara que por mérito dos korbanot que ele fez, para tentar convencer Deus a amaldiçoar, a que Bilam possa amaldiçoar o povo de Israel, né? Mas os korbanot que ele fez, os sacrifícios que ele fez, por mérito disso, um descendente dele que foi o Salomão, o Shlomo, fez 1000 korbanot depois, 1000 sacrifícios por mérito dos korbanot. E ele pergunta, não estou entendendo, né? O que tem a ver com as coisas? Mas o cara fez korbanot porque ele queria acabar com o povo de Israel. Sim. Na verdade, a gente vê aqui, isso que o Yashi trouxe, você trouxe também, né? Que os moavitas, eles não queriam acabar com o povo de Israel por antissemitismo. Não era Malek. Eles queriam salvar a pele deles. Eles estavam com medo. Sim. Então a intenção, a gente pode talvez explicar, a intenção dos korbanot era uma intenção mais de respeito divino realmente, entendendo que existe um Deus do povo de Israel, a gente tem que tentar se apaziguar com ele, para ele proteger a gente também, não só o povo de Israel, como quem diz nessa história. Sim. Inclusive a continuação a gente sabe também que o rei de Eglon também, depois também de Moab, no livro de Juízes também quando vem o Gidon matar ele estava atacando, ele se levanta em respeito ao povo de Israel. E lá também nossos sábios dizem, por mérito que ele teve respeito por Hashem, quando falaram o nome dele, saiu dele no final a Aruta Moaviá. Você está estudando da família muito bem, eu estou vendo. Não estou atrasado. Você estava um tempo atrás, não, da família. E é fé, escolha. Mas mais uma vez, a gente vê que na verdade a volta então o tempo todo do Moab talvez seja esse ponto de nem sempre as ações são certas, mas existe um ponto de respeito frente a Deus. Sim. Então você falou o respeito, e eu estava falando também essa história de finalidade, que hoje em dia as pessoas criticam quando não vê uma coisa errada no mundo, mas a gente tem que aprender a ser igual ao Davi, dessa característica de, se você vê uma coisa errada, então tenta consertar ela. Seja você o agente que vai consertar ela, né? Isso é uma coisa muito importante, que isso hoje em dia é uma maneira de você também descobrir. Hoje em dia as pessoas estão procurando qual é a missão delas no mundo, né? Qual é a missão no mundo? Então, a tua missão no mundo, a gente já falou aqui, é muito relacionada ao que você vê de errado. Pode ser que você vê uma coisa de errado no mundo e eu não estou nem aí para isso. Eu não me sensibilizo com, sei lá, tem gente que sensibiliza muito com a morte das baleias. Então, se isso, ele fica maluco com isso, não consegue dormir de noite porque estão matando as baleias. Então, pode ser que a finalidade no mundo, a missão dele no mundo, ou parte da missão dele no mundo, seja algo relacionado a salvar as baleias no mundo. Porque para qualquer pessoa que tem algum tipo de missão no mundo, você tem que estar tocado por ela, né? Então é isso. Você acha que tem que ter shiurim de Torá em português, então você faz shiurim de Torá em português. Então eu acho que é por aí. Então foi isso que a gente viu na parashá de Pinchas. Sim. E já que Pinchas doía tanto para ele o que está sendo feito, Moshe Rabbeinu falou, se te dói tanto, você é o predestinado. Sim. Então é isso. Se você reparou, é porque talvez você seja o agente, né? Então também é aqui a mesma coisa, que Moab tem esse lado bom, talvez Deus popou. É tipo uma característica boa que Deus queria que perdurasse na humanidade. E talvez se Moab fosse destruído, todo mundo ia, como se fala em português, tirar o corpo fora, né? Tirar o corpo fora, que tá bom, alguém vai resolver essa coisa. Eu preciso resolver isso, Até uma vez a gente explicaram uma coisa interessante, que a palavra em português responsabilidade vem do latim responsa, de responder. O que é responder? O que tem responsabilidade com responder? Que se você tem a capacidade de responder por um desafio ou um problema que tem.
Você tem que ter a capacidade, responsabilidade é a capacidade de responder a algum problema, alguma problemática, algum desafio. Então você tem responsabilidade, você responde ao que tem que ser feito. Tem gente que não quer responder, que se cala, que foge, põe a culpa no outro, transfere a responsabilidade, né? E você vê aqui que Davi fala, chega o menininho lá no acampamento de Israel, o que esse aí tá gritando aí? Vamos enfrentar ele. Então o quê? Não tem ninguém para fazer isso? É ele que vai enfrentar? Eu que vou enfrentar, ninguém está fazendo, eu tenho que fazer. Então no mundo de Davi, quem que tem que fazer as coisas é quem vê a coisa que está errado. Então tem que ser eu mesmo. Davi foi a extremo com isso também, né? Inclusive a gente falou uma vez sobre isso, acho que quando ele estava fugindo de Shaul em perigo de vida, e eles ouviu dizer que estavam atacando uma cidade hebreia, né, judia, os Amalequim, ele foi proteger, apesar de se expor, né, e se colocar em perigo. Ele entende que se ele ouviu o que está acontecendo, então é a missão dele, então tentar resolver isso independente do perigo que ele vai se colocar agora, né? Como quem dizendo, você tem que estar sempre com os olhos abertos para tentar entender. Se você sente uma sensação que tem que ser feita alguma coisa positiva, obviamente, então você tem que tentar ir naquela direção. Então a gente viu um ponto positivo de Moab. Obviamente tem um ponto negativo, e por isso talvez nossos sábios falam que esse ponto positivo passou mais especialmente entre as mulheres de Moab e não nos homens de Moab, e por isso também a conversão foi permitida só para as mulheres de Moab e não para os homens de Moab. Inclusive o que você trouxe sobre as filhas de Lot prova isso também, né? Que esse ponto era muito forte na parte das mulheres e não na parte dos homens. Certo, escolha. Ok, vamos ficando por aqui então. Semana que vem, se Deus quiser, a gente começa a Sefer Dvarim, se Deus quiser um livro novo. Um abraço, tudo de bom. Shabbat Shalom.